Bem, senhores, em breve vai começar as aulas. Aqui no nosso município sempre começa um pouco mais atrasado, devido às chuvas aqui é um pouco mais tardia, e aí tem que arrumar as estradas para que dê início às aulas. Bem, acontece que já vem há um bom tempo a escola pedindo ajuda. Como este problema não foi solucionado, agora a escola grita por socorro. Mas por que tem acontecido tanto isso? Por que vemos tantos professores tristes em dar aula? Vemos tantos pais insatisfeitos? E a coisa vai ruindo de cada vez a pior. Acontece que, ultimamente, estamos tendo mais instrutores do que educadores. Mas qual a diferença entre esses dois profissionais? O instrutor, o papel dele é de chegar lá no momento certo e passar a aula de acordo manda o método de ensino. Se ele estava ali e passou a sua aula certinho, tudo beleza. Isso independente de o aluno absorver essa aula ou não, independente do aluno estar presente ou não. Já o educador ele tem um envolvimento maior com a causa. O papel do educador é passar essa aula, se preocupar para que o aluno absorva ela, se preocupar se o aluno veio ou não, se faltou, o porquê faltou, se aquele aluno vai mal na escola, o porquê dele vai mal, para procurar solucionar aquele problema, para que ele não venha a crescer cada dia mais. Mas isso tem caído em desuso. O papel agora é passar a sua matéria e empurrar o aluno para frente. Estamos aí fazendo o papel de instrutor, estamos instruindo ele. Para que tenhamos mais educadores do que instrutores nas escolas, é necessário o acompanhamento da família, e é o que tem faltado muito. Eu sempre sou chamado para fazer alguma oficina ou dar alguma palestra na escola ou fazer alguma apresentação de capoeira. E uma grande preocupação do meu mestre em me formar professor de capoeira era não formar apenas um instrutor, e sim um educador. Usar a capoeira mais como um veículo, não ensinar o aluno apenas a golpes e pontapés. Ele sempre dizia para mim, olha Dantas, chutes e coices, qualquer animal pode ensinar uma pessoa. Basta ele olhar e ele vai aprender a dar um coice. Mas trabalhar como educador é diferente. Então tive que pegar diversas palestras, diversas oficinas, para poder atuar na área como educador e se envolver com a causa como educador. Ultimamente fui chamado a uma oficina e, dentre todas as outras, eu venho observando algo que tem acontecido muito. A falta dos pais, um acompanhamento a estes alunos. Na última oficina tínhamos mais de 200 alunos participando. E dentre eles, não chegamos a 20 pais participando. Então é uma proporção completamente diferente. Boa parte dos pais diz que não puderam ir porque estavam trabalhando. Outra parte nem se justificou. Bem, eu quero perguntar a vocês até quando vocês vão estar sempre trabalhando e nunca ter um tempo para o filho de vocês. Aí quando vocês vão à delegacia soltar o filho de vocês querem espancar ele lá dentro da delegacia. Ah, eu não lhe ensinei assim. Ah, eu botei você na escola. Ah, eu mandei você ir à igreja. Bem, o mais importante de tudo é a constância nesse acompanhamento. Na minha época de estudante, eu ainda vinha terminar os estudos aqui em Presidente Jânio Quadros. Tenho os professores aqui para provar como foi o meu término aqui, como eu aproveitei essas aulas. Bem, quando eu morei na fazenda, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que meu avô, a minha avó fazia era olhar. Naquela época tinha uns plastificadores, a gente vinha com os plastificadores cheios de provas, alguma coisa ali.
Meu avô, a primeira coisa que ele fazia era observar o que eu trouxe de lá. Se eu escrevi, o que escrevi, como escrevi e o que te tinha vindo mais naquela bagagem. Se viesse um lápis diferente daquele que ele me deu, ele perguntava: onde é que arrumou esse? Pegou de quem? Vá devolver. Hoje isso caiu em desuso. O filho chega em casa com a mala nas costas, não se sabe o que tem dentro, ele entra para dentro do quarto, guarda lá. Pode ter droga, pode ter qualquer coisa. Ou pode ter um problema na escola que você não sabe. E quando você percebe, o seu filho está com depressão, o seu filho está com problema, o seu filho bateu no professor. Mas por que aconteceu isso? Por falta do seu acompanhamento. O professor tem o dever também de ser um educador. Mas é necessário para isso, principalmente, que tenha um acompanhamento da família, que tenha um acompanhamento dos pais. Se esses pais estão ausentes, esse aluno tende a ir ruim na escola. Boa parte dos alunos conseguem lidar com estes problemas, mas são mínimos essa quantidade. Seria bem mais proveitoso se tivesse um acompanhamento. Como eu disse, boa parte dos pais está sempre ocupado. Mas tem tempo para ir para a sinuca, tem tempo para tomar uma cervejinha. O pedido foi que os pais estivessem lá presentes pelo menos 1 hora. Eu acho que você tirar 1 hora do seu trabalho para estar presente ali, num momento importante da vida, do aprendizado do seu filho, lhe será bem gratificante. E ele agradecerá muito por isso. Boa parte dos pais tem uma justificativa, digamos assim, um pretexto. Eu não fui porque confio nas pessoas que estão dando aula aos meus filhos. Quando eu dava aula de capoeira, eu procurava sempre atuar como educador. E tinha também essa ausência dos pais. Eu ia de casa em casa perguntando o porquê deles não aparecerem nas aulas. E esta era a justificativa. Professor, eu não fui porque confio muito em você. Eu sei que está em boas mãos, mas só isso não é o suficiente. O filho de vocês querem ver este acompanhamento, quer que vocês prestigiem eles lá, para que eles mostrem o quanto estão crescendo. Bem, como isso tem ficado a mercê, acontece que quem tem sofrido com isso é os professores. Essa última oficina que eu fiz na escola foi bastante triste. Uns dias antes eu fui à escola, ouvi os professores, quais as ideias que tinha para essa oficina, quais as sugestões e quais os problemas que a gente podia abordar nessa oficina. E o que eu vi no rosto da maioria foi de tristeza. Professores que estão dando aulas apenas porque necessitam daquilo. É o seu trabalho, é o seu dever de dar aula. Tem que cumprir horário. Tem que passar o aluno. Mas ele não está satisfeito em estar ali. Na minha época que eu estudava, eu via o professor, na época era tudo feito à mão. A maioria virava à noite passando aquela coisa ali no mimeógrafo ali para fazer aquelas provas. Não era igual hoje que você coloca na máquina e digita lá 100 cópias, 200 cópias e sai. Na época era tudo no mimeógrafo, tudo desenhado à mão ali, depois tinha que passar, rodar a prova, chamar de rodar a prova. E às vezes o professor virava à noite fazendo aquilo. Hoje, com tantas máquinas, diminuiu um pouco o trabalho do professor. Mas mesmo assim, boa parte deles passam ainda noites preparando uma aula para o aluno. E no outro dia o que o aluno faz? Ele embola aquele papel. O professor virou as costas, ele joga nas costas do professor. Se o professor disser alguma coisa, aí já surge as ameaças, e ele com medo de perder o emprego ou de causar um problema maior, até os pais vão brigar com os professores, sem nem saber o que aconteceu na sala de aula. E aí o professor deixa aquela coisa aí levando. Mas chega um momento em que o professor não está mais satisfeito em estar ali. Boa parte dos professores estão com medo de ir para a sala de aula,
não tem mais vontade de estar ali, não tem mais aquela preocupação, aquele amor em preparar um conteúdo para o aluno. Ele só passa aquela coisinha básica ali que está direcionada ao método de ensino. Ele não vai além daquilo ali. Porque ele não tem ânimo, não tem força de vontade, ele não é estimulado àquilo ali. Porque ele não é mais respeitado na sala de aula. Ele não é querido. Ele não vê o brilho no olhar do aluno em ter aquela presença do professor ali. O aluno não faminta mais isso no professor. Por isso os professores estão atuando mais como instrutores. Porque falta a presença dos senhores pais na escola. Falta a presença dos senhores pais na vida dos seus filhos. Imagine que, se você tem um acompanhamento constante com o seu filho, ele chegou da escola, filho, e aí, o que aconteceu lá? Filho, e aí, o que eu posso lhe ajudar? O que você trouxe de lá hoje? De quem é esse celular novo? E essa trouxinha diferente que aconteceu, o que é isso aqui? Hoje os pais nem sabem o que está acontecendo. Eu estava até comentando com um amigo essa semana, até nas próprias faculdades, a coisa está feia. Se a pessoa for para lá e não focar em estudar, porque quando a gente chega na época de faculdade, a gente já tem, a maioria já tem uma mente formada. Se teve uma boa estrutura, você tem uma mente formada, já tem um foco, o que você quer ali. Mas na época do colegial ainda não temos uma mente formada para saber escolher. Então, boa parte é tocada. Se oferece uma droga a ele ali, ele vai ver ali com as condições, o que ele vai ganhar ali, e ali entra naquele ramo. Porque na juventude a maior coisa que a gente faz, a coisa que a gente mais faz, é querer ver o quanto vamos ganhar. Não avaliamos muito essa questão do quanto vamos perder. Por isso estamos sujeitos a qualquer coisa. Como os pais não têm esse acompanhamento e têm sempre essa justificativa, este pretexto, estão em boas mãos, o professor que tem o dever de educar, é papel dele educar. Não. O papel do professor é de instruir o seu filho. O seu dever principal é de acompanhar como este professor está passando a aula para o seu filho. Se você der esse suporte, o professor vai ter uma alegria em estar na aula. Ele vai ter uma alegria em relatar a você o desenvolvimento do seu filho. O seu filho vai ter uma alegria em mostrar para você que ele está crescendo. Em mostrar para você que ele vai ser um exemplo. Em mostrar para você que ele vai ser um vencedor. Vamos mais um pouco à frente. O que vemos hoje em dia é muitas pessoas procurarem um emprego. Logo que arruma esse emprego, pouco tempo essa pessoa é despedida do trabalho. O que houve? Boa parte não fazem a manutenção do seu emprego. Eles não se preocupam com o encargo deste trabalho. Vou estar me esforçando para a empresa enricar em minhas costas? Ele esquece que a saúde da empresa é também a saúde dele como funcionário. Um funcionário que não funciona é descartável para a empresa. Ele pode até falir a empresa. Mas um bom funcionário, ele pode entrar ali no cargo ali como limpador da empresa. Se ele for um bom observador, ali dentro ele vai observar como é ele que faz a limpeza, ele vai observar o que está sendo desperdiçado naquela empresa. E a partir dali é o momento dele crescer. Mas o porquê dessas pessoas perderem tantos empregos e o porquê desses funcionários não funcionar? É justamente isso, um problema que foi criado lá atrás. Ele não tem estrutura para sustentar aquilo ali. Ele não teve um acompanhamento para formar essa estrutura. E por que tantos pais indo em cadeia da tapa nos seus filhos? Porque faltou esse acompanhamento. Às vezes vocês dizem assim, mas eu dei tudo, eu trabalhei duro, eu lutei duro, paguei escola cara, dei livros caros, dei celular,
dê isso, dê aquilo, dê aquilo. Deu tudo. Mas faltou acompanhamento. Faltou acompanhamento. A receita de um bolo pode mudar de acordo manipulam seus ingredientes. Então vai fazer uma grande diferença. Se vocês não derem esse acompanhamento aos filhos de vocês, dificilmente vamos ter bons cidadãos no futuro. E a coisa só fica cada vez pior. O pretexto principal agora, sabe qual é? É culpa do governo. É culpa do governo. Esquecem que o governo cada um é parte de cada um de nós. O presidente só é o representante legal de todos nós unidos. Mas cada um de nós faz parte deste governo. Se ele vai de mal a pior, é porque nós construímos ele assim. Se a corrupção está instalada, é porque cada um de nós contribuímos com ela, dentro de nossa cidade. Eu venho acompanhando isso. Um dia até falando um vídeo sobre a política. Cada vez está mais suja. Mas não é que a política é ruim, não. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto. E sim é esse assunto que a escola pede socorro. Digo também a vocês, alunos, até quando vocês vão ficar desperdiçando o tempo de vocês, o tempo do colega de vocês que querem aprender e o tempo dos professores de vocês? Eu queria que vocês se unissem e mudassem um pouco. Eu queria que vocês fizessem com que o professor sentisse orgulho de estar na sala de aula. Ele sentisse saudade de estar ali. De vez em quando eu encontro os meus antigos professores e é uma alegria reencontrá-los. Sempre lembro das traquinagens que eu fazia na escola e também do meu bom aprendizado. Mas eu tive também um acompanhamento. Meus avós sempre estavam perguntando e naquela época o professor também informava, mandava carta, mandava alguém avisar que aquele aluno estava tendo um problema. E naquela época, os nossos pais, os nossos avós, carinhosamente penduravam a gente pelas orelhas e levava até lá o professor e pedia para pedir desculpa, pedia para pedir perdão. Mas hoje em dia isso é tortura, Falar para o aluno, pedir desculpas aos professores e que aquilo não se repita mais. Isso é torturar o aluno. Isso é levar o aluno a constrangimento. Mas os professores são constantemente torturados aos pouquinhos. Vocês esquecem que esses professores também são pais de família, são cidadãos, e boa parte deles tem problemas sérios com o trabalho. Boa parte deles tem entrado em depressão. Às vezes não é aquela depressão de se isolar. É aquela depressão, digamos assim, mórbida, que a pessoa está aparentemente bem, mas ele está atuando bem. E quando a pessoa só está atuando bem, ele só vai empurrar o filho de vocês. Olha, passei a aula, passou na prova, está bem. E quando chegar lá, que ele adquirir aquele emprego, ou chegar lá na época da faculdade, que na época da faculdade geralmente temos ótimos instrutores e cada vez menos educadores, porque a educação você tinha que ter pegado lá atrás. Cá é só instrução. E o papel, como eu falei para vocês, do educador é aquela coisa mais carinhosa. O papel do instrutor é bom também, ele passa a aula dele corretamente ali, aquela preocupação em passar a aula. Como você já está com a cabeça formada, você não vai mais perder o seu tempo. Não vai perder mais o tempo do professor, desse instrutor na faculdade. Você vai pegar ali. Como eu vinha falando, na faculdade também tem aquele problema sério com as drogas. Mas se você foi para lá focado naquele estudo, você vai saber absorver o que você foi fazer lá. Você não vai desviar o seu caminho, porque você aprendeu lá atrás. O seu pai lhe acompanhou lá atrás, lhe instruiu bem a passar longe.
Na minha época de escola, o que o meu avô falava para mim: olha, meu filho, se você vê alguém usando um cigarro fedorento, afasta daquilo, aquilo é maconha, não chega nem perto. Se lhe dá, não pegue. Fale para o professor, fale para alguém. E naquela época você não via isso na escola. De vez em quando os meninos enrolavam lá um papel lá e botava fogo naquele papel sem nada. Ah, quando pegava aquele era uns tabefes danados que tomava. Quando eu vim para a cidade já rolava nas escolas, raro, um cigarro de maconha. Às vezes sentava ali a rodinha, passa para um, passa para outro, chegou a sua vez, você tem aquela instrução lá atrás. Não pode passar. Então, senhores pais e senhores alunos, eu peço a vocês encarecidamente, mude esse ano o método de aprendizagem. Senhores professores, sejam mais educadores, sejam menos instrutores. Senhores pais, participem mais dessa educação, para que os nossos professores, ao abrir a porta ali da sala de aula, ele sinta aquele brilho, tem aquele brilho no olho em estar ali. Ele sinta mais vontade em estar ali do que de não estar. E os senhores pais, que os senhores sintam alegria em seus filhos estar na escola, não para que vocês se livrem deles em suas casas, mas para que vocês saibam que talvez a educação que vocês não tiveram, vocês estão dando para os seus filhos. Para que o futuro mude mais, para que essa corrupção que vemos hoje, ela diminua, porque vocês estão fazendo os papéis de vocês. Para que não precisamos construir tantos presídios, para que vocês não precisem estar nas delegacias dando os tabefes em seus filhos já à tarde. Então o que peço a vocês, educai as crianças para que não seja necessário bater nos homens. Depois falarei um pouco mais sobre as oficinas nos colégios e que elas sejam mais constantes. Que não chame outros profissionais apenas uma vez por ano. Que não chame um pedagogo na escola, às vezes uma vez por ano. Que não chame um educador na área de capoeira ou na área de educação física apenas uma vez no ano. Isto não é constância. Isto não resolve um problema. A mesma coisa, senhores pais. Não vão na escola apenas uma vez por ano. Apenas uma vez por ano, quando o professor chama. Procurem saber quem são os professores do seu filho. Procure acompanhar mais em qualquer lugar. Se for no esporte, acompanhe o seu filho. Vá ver o que ele está fazendo. Ele quer mostrar a você o quanto ele está crescendo. Se é na igreja, acompanhe o seu filho. Veja realmente se ele está indo à igreja ou se ele está usando essa desculpa. Se ele está indo num grupo de jovem ou se está usando a desculpa. Muitas vezes o pai vai descobrir que o aluno faltou à escola quando ele já faltou há quase um mês que recebe um aviso da escola. Mas o que aconteceu durante todo esse período que o pai não viu o aluno chegar em casa com nenhuma matéria ou viu esse aluno com algum distúrbio, se ele sofre um bullying, se sofre algum problema na escola. Eu não vou delongar muito essa palestra, que ela está ficando grande, mas, de acordo com os comentários de vocês, farei uma outra. Espero que vocês compartilhem para que outros vejam. Deixe os comentários de vocês, deixe um ok de vocês. Muito obrigado a vocês e até a próxima.